Louvado seja o nome do Senhor. A cobiça, com base bíblica, no livro de Tiago, que era irmão do nosso amado Salvador Jesus. Meio-irmão. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Louvado seja o nome do Senhor. Cobiça é um desejo ardente de possuir algo que não devemos, ou que não se deve. Aleluia. Ou ainda, ambição desenfreada, ou apenas ambição. E quando nós olhamos para a palavra cobiça, parece até que nós queremos alguma coisa e que não sofreremos as consequências. Lembre-se, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E nós vamos ver aqui 3 personagens que, ao cobiçarem, tiveram prejuízos em sua vida pessoal, em sua vida afetiva, em sua vida social, em sua vida física e em sua vida espiritual. Muitas vezes, nós desejamos alguma coisa que não é para termos, ou desejamos alguma coisa que não é para nós. E talvez estamos dentro do próprio erro, mal intencionado, e que certamente cairemos. É por isso que a Bíblia diz, vós que estáis de pé, cuidado, não caia. E quando eu prego sobre a cobiça, eu prego primeiro para mim. Aleluia. Mas lembrando que a palavra sempre tem 2 gumes, a espada sempre corta dos 2 lados. E o primeiro personagem que nós vamos ver é aquele personagem envolvido na queda do homem. Veja o que a cobiça trouxe como consequência à humanidade. A cobiça de Eva. Lá em Gênesis 3, verso 6, diz a Bíblia, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Ela viu, ela desejou e ela pegou. E mais ainda, ela deu a Adão, ela comprometeu uma terceira pessoa de maneira direta e comprometeu toda a humanidade por sua cobiça. A primeira coisa que nós podemos entender nessa situação de cobiçar, que muitas vezes nós estamos envolvendo gente que não merece ser envolvida, envolvendo pessoas que terão prejuízos por nossa negligência, nossa ambição. Aleluia. Eva teve uma situação pessoal, num primeiro lugar, e num segundo momento, ela envolveu o terceiro, e num outro momento, toda a humanidade, e ali está registrada a queda do homem, sendo ela, Eva, sofrendo as consequências no seu próprio corpo, e expulsos do paraíso pela cobiça. Aleluia, ela viu, desejou e pegou, e ainda deu para outro. Olha só quantas coisas a cobiça traz de prejuízo. Será que na hora de nós ambicionarmos alguma coisa que não é para nós ou que não devemos, será que não dá para nós pensarmos numa terceira pessoa, numa outra pessoa, e aí frearmos a nossa atitude? Eva não pensou em nada, ela queria, ela pegou, ela desejou e ela foi até o fim. E as consequências foram devastadoras. Podemos aqui contextualizar para
uma situação atual de alguém que bebe, do pai de família que bebe, vamos considerar que ele, ao beber, traz prejuízo a toda a família, nos seus ganhos, no seu social, na sua afetividade, trazendo conflitos, trazendo agressões, muitas vezes por palavras, e trazendo desentendimento de uma forma geral, trazendo prejuízo pela cobiça ao álcool. Um exemplo contextualizando, e será que não dá para nós pensarmos em alguém? Será que não dá para nós pensarmos, deixar de sermos egoístas e pensar somente naquilo que a gente quer e pensar no outro, que podemos prejudicar alguém pela nossa cobiça, pela nossa ambição? Eva comprometeu a humanidade inteira. É claro que conivente com ela estava Adão. E por causa de ambos, do pecado de ambos, porque Deus pergunta, Adão, onde está? Eu me escondi, eu tive medo. Comeu o fruto que não era para comer, da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e ele empurra a responsabilidade para ela. A mulher que tu me deu, ela me deu. E a mulher diz, a serpente foi quem me deu. Ninguém assume a culpa, porque quando se cobiça tá bom, mas na hora do ato jogamos a culpa para alguém. Terceira coisa que nós vemos aqui, está fora da bênção, morte espiritual. Foram expulsos para fora do paraíso, e diga-se de passagem que o nome Eva quer dizer aquele que vive, ou ainda quem tem vida, ou ainda vivente, está tipificando o homem como um todo, e quando o homem cobiça, ele tem prejuízo. E muitas vezes a cobiça leva a prejuízos devastadores. Por causa da cobiça de Eva, toda a humanidade caiu em pecado e foi a transgressão. E aí foi preciso que viesse Jesus para tirar o pecado do mundo, como diz lá João Batista, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado entrou por Adão e Eva e eles tiveram prejuízos enormes, gigantescos. E Jesus vem para remover esse pecado e nos abençoar. O segundo personagem que nós queremos trazer é o personagem de Acã. Nós vamos ver lá em Juízes, capítulo de número 6, que Josué, com seu quartel, com seu exército, toma de uma maneira grande e extraordinária a cidade de Jericó. Todo mundo estava feliz, o sucesso representava muita coisa. Aleluia, a cidade de Jericó, a primeira, tinha sido vencida, eles haviam triunfado, havia muita euforia, estavam todos felizes, mas ninguém imaginava que alguém cobiçou uma capa babilônica e pegou a prata e o ouro que não era para pegar. Acã cobiçou, e lá no capítulo 7, verso 4, quando eles estão invadindo a segunda cidade, a cidade de Ai, diz a palavra do Senhor que eles fugiram. Eram apenas 3.000 homens e fugiram. E quando então cobiçamos alguma coisa, passamos a ter prejuízo e fugimos quando pensamos que vamos sair vitoriosos. Aleluia. A morte. No versículo de número 5, 7 verso 5, 36 homens foram feridos. Por causa da cobiça, no versículo 6 e 7 de Josué, a tristeza. Tudo isso a cobiça traz, a fuga, a derrota nas vitórias, quando deveria ser vitorioso. Segunda coisa, a morte quando deveria haver vida, quando cobiçamos. Sofremos a consequência pela cobiça. Vamos ver isso aqui logo adiante. A tristeza, quando cobiçamos, não devemos fazer algo e assim fazemos pela ambição de ter, de ser, de alcançar. Lá no versículo 11, foi descoberto que alguém pecou. Aleluia. E porque um pecou, 3 milhões de hebreus sofreram consequências terríveis, sofreram com o deboche, sofreram com o desprezo, sofreram com a vergonha,
porque um homem cobiçou e levou outros tantos. Volto a frisar de novo, será que na hora da ambição não dá para nós pensarmos naqueles que estão do nosso lado? Será que temos que ter tudo? Será que devemos alcançar tudo? Será que tudo é para nós? Será que devemos buscar de maneira impensada, custe o que custar, aquilo que desejamos, ambicionamos ou cobiçamos? Em detrimento de alguém que vive do nosso lado? No versículo 15 de 7, a sentença de morte para aquele que cobiça algo que não deve, para aquele que ambiciona algo que não é para ele. 3 coisas aprendemos aqui com Acã. Acã achou que não seria descoberto. Sempre diante da cobiça, do desejo, quando consumada a cobiça, como lemos aqui em Tiago, sempre quando isso acontece, é descoberto. Não há nada escondido que não haja de ser descoberto. Acã estava muito feliz, Acã estava achando que havia ganhado alguma coisa, mas ele foi descoberto. Não aconteceu mais nada. Josué foi aos pés do Senhor, rasgou as suas vestes e perguntou para Deus o que estava acontecendo. E Deus revela: tem pecado no meio da congregação. Aleluia. E aí a oração revela, aleluia, chega a tribo de Acã, a família de Acã, e ele é descoberto. Aleluia. Segunda coisa, Acã trouxe consequências por causa da cobiça para cerca de 3 milhões de israelitas. Trouxe desespero, trouxe vergonha, trouxe escárnio, colocou Deus lá embaixo, porque os povos estavam dizendo: aonde está a nação, o Deus da nação de Israel? Mas eles não queriam saber ou não consideravam que Israel perdeu porque tinha algo condenado no meio da nação de Israel, que Acã pegou, que Acã cobiçou. Muitas das vezes as nossas cobiças trazem consequências nefastas, terríveis para aqueles que estão ao nosso derredor. Senhores, consequências para quase 3 milhões de hebreus, um homem só. Aí você pode considerar o perigo da ambição. Aleluia. A terceira coisa, morte física. Acã morreu em consequência do pecado. Aleluia. Esse foi a sentença do próprio Deus. Tira o pecado do meio para que seja um vencedor. Aleluia. Claro, hoje nós estamos na dispensação da graça, a misericórdia de Deus é muito grande, mas se vivermos em busca da nossa ambição, certamente teremos prejuízo, iremos prejudicar principalmente aqueles que nos rodeiam, fazem parte do nosso círculo familiar, social, enfim. Nada, aleluia, nos favorece quando queremos algo que é demais, quando queremos algo que não é para nós, quando queremos algo que irá nos trazer prejuízo. A cobiça traz prejuízo, diz o Senhor. Aleluia. Terceiro personagem que queremos trazer aqui é Judas Iscariotes. Ele ambicionou. Lá em Mateus 26, versos 14 ao 16, diz a Bíblia: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis para que eu entregue a Jesus a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, Judas buscava oportunidade para entregar o nosso Senhor Jesus. Versículo 14. Foi ter com os sacerdotes. Ora, se Judas, sabemos que Judas ele cuidava das finanças de Jesus, da bolsa, nós sabíamos que era esse homem que cuidava da tesouraria, que manuseava com o dinheiro, e a ambição dele foi grande. Ele viu na traição, na cobiça da traição, ganhos. Aleluia. E ao invés dele se livrar dessa cobiça, ao invés dele se livrar desse desejo nefasto, funesto, ele vai se associar com os sacerdotes, com os escarnecedores da época.
foi ter com os sacerdotes? Por que que não ficou do lado de Jesus? Por que que não conversou com Jesus? Por que que não confessou o seu pecado? Por que que deu ele incentivo ao seu desejo, buscando ganho com aquela situação? Aleluia! Lá no versículo 15 diz a Bíblia, que me dareis. Você pode ver aí que ele estava interessado em valores. Ele cobiçava o que eu vou receber para entregar a Jesus, e a resposta está em 30 moedas de prata, e ele ambiciona, e ele pega aquilo que estava diante dos seus olhos, a ambição de Judas. E lá no versículo 16 diz a Bíblia que agora, por sair da presença de Jesus, por se envolver com os sacerdotes, com os escarnecedores, por cobiçar, por ambição, por cobiça, por um desejo ardente de dinheiro, ele está agora andando do lado de Jesus, buscando ocasião para atrair o mestre. A cobiça, ela é muito forte, e a cobiça não pode ser ignorada. O desejo, a ambição não pode ser ignorado, tem que ser trabalhado, tem que ir aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para repreender esse desejo terrível e que leva o homem à morte. Aleluia! A cobiça era maior que a própria presença de Jesus. Diga-se de passagem que o próprio Judas curou no nome de Jesus, libertou no nome de Jesus, experimentou o poder de Deus, aleluia, que cruzava por suas entranhas no seu ventre, aleluia. Judas Iscariotes experimentou a graça redentora do Salvador, e mesmo assim a cobiça do seu coração foi mais forte. Fica o alerta, cuidado com a ambição, cuidado que a ambição pode te afastar do mestre, pode te afastar de Jesus, cuidado com a ambição, mesmo que você seja um homem de Deus, cuidado, aleluia. Primeira coisa, a cobiça, o ganho fácil, a cobiça, o ganho fácil, a ambição, destrói com muita gente, destrói com pessoas de posição. Nós somos sabedores, aí a história relata que pessoas por dinheiro fazem da Bíblia gato e sapato. Nós somos sabedores que pela ambição, pelo poder, as pessoas distorcem o contexto bíblico para seu bel prazer, indo para o inferno e conduzindo milhões de pessoas junto com elas. Segunda coisa, a recompensa do erro, ela é funesta, ela é terrível. E tem pessoas nessa caminhada. A terceira coisa, a ocasião, e o Judas, ele não sabia que aquilo era projeto de Deus, mas Jesus lhe ofereceu uma oportunidade de arrependimento, ele não quis aceitar. E a quarta coisa, a morte física e morte espiritual, porque lá em Mateus 27, verso 5, ele comete suicídio, morte física e morte espiritual, se enforcou, como diz a Bíblia. Queridos irmãos, nós iremos viver em meio às lutas e não podemos ignorar esse desejo poderoso da cobiça. Não podemos ignorar esse desejo terrível de ambição por cargos, por dinheiro, por posição, por poder, por mulher ou por homem, pelo sexo. Aleluia, não devemos negligenciar, nem desconsiderar essa coisa funesta chamada cobiça ou ambição. A palavra de Deus diz em Filipenses 3:21 que nós teremos a transformação em nós. É preciso lutar, é preciso reagir contra essa situação da cobiça. Em 1 Pedro 3:18 diz a Bíblia que nós somos vivificados no Espírito Santo. Nós precisamos urgente da pessoa maravilhosa do Espírito Santo em nosso favor, em nosso socorro, porque senão certamente vamos perecer diante da cobiça. Eba cantarás te canturaba cantaragais.
Lá em Gálatas 5,17, olha o que diz a Bíblia: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. A Bíblia está orientando, é só conhecer Bíblia, e nós vamos escapar dessas coisas terríveis. Aleluia! Lá em Romanos 8, verso 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ambicionou, cobiçou, foi atrás do desejo da carne. A morte espera ali na frente, tanto morte física como morte espiritual. Romanos 8, verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós temos que saber dessas verdades. Aleluia, nós temos que nos transformar, nos converter, vir a ser cristãos de verdade, aleluia, não em busca da recompensa, aleluia, não em busca de projetos humanos, ainda que isso seja salutar, mas colocar o nosso coração em Deus, dependendo do Espírito Santo. Nós precisamos saber disso, porque a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, e os que estão na carne não pode agradar a Deus. Aleluia. Aí vem Tiago dizer, o meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, dizendo: cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. Você pensa que o diabo não sabe o desejo do teu coração? Ele oferece exatamente aquilo que você deseja, ele coloca na tua frente o dinheiro, oposição, poder, ou ainda o sexo oposto. Ele sabe, aleluia, da tua própria cobiça, e ele é ardilhoso. Quando você está em poder, na graça, ele se afasta, mas quando você negligencia a presença, quando você se descuida da fé, ele aparece e lhe oferece exatamente aquilo que você mais deseja, e diz assim: toma, pega, aleluia. Quando esta o atrai, e seduz. Parece que vejo aqui uma dança, aleluia, da sedução pelo dinheiro, a dança da sedução pelo poder, ou ainda pelo sexo oposto, podemos assim dizer. Aí vem o versículo 15, depois de havendo esse desejo concebido, desejou, lá no coração, eu queria tocar, assim como Eva eu queria pegar, assim como Acã que pegou, assim como Judas que fez. Aí vem a Bíblia dizendo, dá à luz ao pecado. E o que o pecado faz? O pecado sendo consumado gera morte. 4 passos. Tentado, cobiçou, desejou e pegou. Aleluia. Cuide-se, irmão, você que está em pé, para que não caia. Eva trouxe, junto com Adão, prejuízo para a humanidade inteira, e até hoje a humanidade inteira sofre as consequências do sair do paraíso, do entrar o pecado no mundo pela desobediência, porque cobiçou e pegou. Acã trouxe prejuízo para uma nação inteira, de cerca de 3 milhões de pessoas. Ele não trouxe prejuízo para ele, ele trouxe prejuízo para muitos que perderam a próxima batalha. Não perca a batalha cobiçando ou pegando aquilo que não é para pegar. Judas Iscariote, prejuízo físico e prejuízo espiritual, porque entregou o mestre por dinheiro. Vemos aqui a ambição pelo poder, a ambição pelo dinheiro, a ambição pela posição. Aleluia. A cobiça. Entenda, irmão, que nós precisamos de Deus mais do que nunca para não cair nessa mazela. Receba essa palavra em nome de Jesus.